No início do século XX, o bairro de Little Italy, em Nova York, era um caldeirão fervilhante de imigrantes italianos buscando uma vida melhor. Entre os becos estreitos e os mercados movimentados, uma figura se destacava: Don Fanucci, o notório extorsionista da temida Mano Negra. Com seu chapéu de feltro impecável e ternos brancos chamativos, ele caminhava pelas ruas como se fosse o próprio rei daquele microcosmo italiano. Don Fanucci sustentava-se exigindo dinheiro de proteção dos comerciantes locais, prometendo segurança em troca de pagamentos regulares. Aqueles que ousavam desafiá-lo enfrentavam ameaças de violência ou pior. Sua reputação era tal que poucos se atreviam a questionar sua autoridade. Certo dia, Vito Corleone, um jovem imigrante siciliano que trabalhava como balconista em uma mercearia, testemunhou Don Fanucci intimidando um pai que se recusava a pagar. Fanucci ameaçou de segurar a filha do homem, uma demonstração cruel de seu poder. Vito, indignado, quis intervir, mas foi contido por seu amigo Genco Abandando, que explicou quem era Fanucci e o perigo que ele representava. A influência de Fanucci não parava por aí. Ele pressionou o dono da mercearia onde Vito trabalhava a demiti-lo para dar lugar a seu sobrinho. Esse ato injusto plantou as sementes do ressentimento em Vito, que começou a questionar a verdadeira extensão do poder de Fanucci. Em outra ocasião, Vito testemunhou Fanucci sendo atacado por dois jovens que, cansados de sua opressão, tentaram roubá-lo e cortaram sua garganta. Surpreendentemente, Fanucci sobreviveu ao ataque e os agressores enfrentaram consequências severas. Um foi assassinado semanas depois, enquanto os outros dois foram poupados após pagamentos substanciais de suas famílias. Para Vito, isso revelou uma fraqueza em Fanucci. Um verdadeiro líder mafioso não seria atacado tão abertamente nem permitiria que seus agressores vivessem, mesmo que mediante suborno. A percepção de Vito sobre Fanucci continuou a evoluir. Ele notou que, apesar de sua postura ameaçadora, Fanucci frequentemente optava por acordos financeiros em vez de buscar vingança, sugerindo que sua autoridade era mais fachada do que realidade. Essa avaliação levou Vito a acreditar que Fanucci não era tão poderoso quanto aparentava, mas sim um homem que usava a intimidação para mascarar suas próprias vulnerabilidades. Essa análise cuidadosa do caráter de Fanucci por Vito Corleone preparou o terreno para um confronto inevitável, onde as verdadeiras fraquezas de Don Fanucci seriam expostas, alterando para sempre o equilíbrio de poder em Little Italy. Vito Corleone compreendeu que Don Fanucci era um homem poderoso apenas na aparência. Sua arrogância e seu excesso de confiança o faziam acreditar que podia extorquir qualquer um impunemente. Mas Vito percebeu algo crucial. Fanucci não era um verdadeiro Don. Ele não possuía uma organização forte por trás dele, apenas a própria reputação construída sob medo e intimidação. Esse conhecimento deu a Vito a coragem necessária para desafiar Fanucci. Quando começou a trabalhar com seus amigos Tecil e Clemenza em pequenos roubos e negócios ilegais, o grupo logo chamou a atenção do extorsionista. Fanucci exigiu sua fatia dos lucros, ameaçando destruir a operação se não recebesse sua parte. Ele pediu $600. A soma era absurda para aqueles jovens imigrantes que ainda estavam começando no crime. Porém, Vito percebeu algo revelador durante a conversa. Fanucci sugeriu que talvez aceitasse menos do que os $600. Esse pequeno detalhe confirmou as suspeitas de Vito. Fanucci era apenas um oportunista e não um verdadeiro chefão do crime. Se fosse realmente tão temido quanto alegava, jamais demonstraria flexibilidade. Com essa certeza, Vito tomou uma decisão ousada. Ele eliminaria Don Fanucci e tomaria seu lugar. Mas para que isso acontecesse, o plano deveria ser perfeito. Na noite da festa de San Rocco, enquanto as ruas de Little Italy estavam lotadas de fiéis, músicos e comerciantes, Fanucci caminhava com seu tradicional terno branco, exibindo sua arrogância habitual. Mal sabia ele que aquele seria seu último desfile pelo bairro que tanto aterrorizava. Vito Corleone preparou seu ataque com paciência e precisão. Ele se escondeu nos telhados, acompanhando os passos de Fanucci. Quando o extorsionista entrou em seu apartamento, Vito já estava esperando dentro do prédio, pronto para agir. O momento decisivo chegou quando Fanucci abriu a porta de sua residência e ligou a luz. Antes que pudesse perceber o perigo, Vito emergiu das sombras e disparou um tiro certeiro em sua bochecha. O extorsionista tentou reagir, mas o segundo disparo no peito o paralisou. Para garantir que o trabalho estivesse concluído, Vito se aproximou e deu o tiro final bem no meio da cabeça de Fanucci. O som dos disparos se misturou aos fogos de artifício da festa, abafando qualquer suspeita. Ninguém correu, ninguém gritou. O grande Don Fanucci, que se
se achava invencível, jazia morto em sua própria casa, sua autoridade despedaçada em segundo. O mais impressionante foi a reação da comunidade. O terror que Fanuxi impunha desapareceu rapidamente, e ninguém tentou vingar sua morte. Pelo contrário, muitos sentiram alívio. Com a eliminação de Fanuxi, Vito Corleone provou que não apenas entendia o jogo do crime, mas que estava pronto para jogá-lo com inteligência e estratégia. Ele não apenas assumiu os negócios do extorsionista morto, mas se tornou uma figura respeitada e, mais importante, amada pela comunidade italiana. Em vez de intimidar e extorquir, ele ofereceu proteção verdadeira e respeito aos seus aliados. A morte de Dom Fanuxi foi o primeiro grande passo para a ascensão do jovem Vito Corleone como Dom. E diferente de Fanuxi, ele não reinaria pelo medo, mas pela lealdade e pela inteligência. Esse momento marcou o início da lenda que transformaria Vito Corleone no mais poderoso chefe da máfia de Nova York. Enquanto a história de Dom Fanuxi e sua morte prematura se desdobram, há muitos elementos que frequentemente ficam fora da narrativa principal, mas que ajudam a entender o impacto duradouro que essas ações tiveram no futuro do mundo do crime organizado. Vamos explorar algumas curiosidades que você talvez não saiba sobre esse momento crucial, que não só redefiniu a vida de Vito Corleone, mas também moldou o destino de toda a família Corleone. Nos anos que antecederam a ascensão de Vito, Little Italy era um bairro vibrante, mas também marcado por grandes dificuldades econômicas. A imigração italiana para os Estados Unidos havia trazido uma onda de trabalhadores em busca de uma vida melhor, mas muitos acabaram se encontrando nas margens da sociedade. Dom Fanuxi representava esse lado mais sombrio da imigração. Ele se aproveitava da vulnerabilidade das famílias imigrantes, tirando proveito da falta de opções e da dificuldade em se integrar a uma sociedade muitas vezes hostil. Fanuxi, portanto, não era apenas um chefe de mafioso, ele era também um reflexo das tensões sociais e econômicas da época. Dom Fanuxi era amplamente reconhecido por sua associação com a Mano Nera, Mão Negra, uma sociedade secreta criminosa que estava ativa no final do século XIX e início do século XX. Embora a Mano Nera tenha sido substituída por organizações mais poderosas e estruturadas como a Cosa Nostra, a sua abordagem violenta e extorsiva foi crucial para estabelecer as bases de como o crime organizado funcionaria nos Estados Unidos. Fanuxi, ao liderar essa organização, não apenas extraiu dinheiro das famílias italianas, mas também cimentou a ideia de que a proteção no submundo da máfia era uma moeda de troca essencial, algo que se manteria como um princípio central para Vito Corleone no futuro. Embora a morte de Fanuxi tenha sido um evento determinante para o futuro de Vito, é interessante perceber que Vito sempre teve uma visão mais ampla para os negócios. Ao contrário de Fanuxi, que apenas explorava os comerciantes locais, Vito tinha o entendimento de que a verdadeira riqueza vinha do controle sobre os negócios mais lucrativos, como o tráfico de álcool, o jogo e, mais tarde, o envolvimento com sindicatos e políticos. Ele foi capaz de transformar uma simples operação de extorsão em um império, focando não apenas em intimidar, mas também em estabelecer uma rede de alianças que tornaria sua família imbatível. A decisão de Vito Corleone de eliminar Fanuxi não foi apenas estratégica, mas também carregada de significado pessoal. Para Vito, não era apenas uma questão de eliminar um competidor, mas de restaurar a dignidade de sua comunidade e de sua família. Esse gesto foi o início de um padrão que ele seguiria durante toda a sua vida: agir com frieza quando necessário, mas sempre com uma visão de longo prazo. Sua habilidade de equilibrar a vingança com o interesse da comunidade o faria ser admirado, mais tarde, ser visto como o padrinho, não apenas de sua própria família, mas de todos aqueles que ele ajudava, diretamente ou não. Embora sua morte tenha sido rápida e violenta, o legado de Fanuxi é, de certo modo, indissociável da ascensão de Vito Corleone. Fanuxi, com todas as suas falhas, era um reflexo de uma era de crime mais primitiva, onde a violência e a extorsão eram as únicas moedas de poder. Vito, ao contrário, representava a mudança para um novo modelo de liderança no submundo, uma onde o respeito, a inteligência e as alianças políticas eram tão vitais quanto o uso da força bruta. Fanuxi nunca teria conseguido um império dessa magnitude, porque ele estava preso a métodos antiquados. Vito, ao tomar o controle, criou
criou um império que, como ele mesmo previu, perduraria por gerações. No entanto, o mais fascinante é como, com o tempo, a história de Vito Corleone se misturou com o mito. Vito se tornou uma figura quase lendária, muito além de sua verdadeira pessoa. As histórias sobre sua ascensão ao poder e a forma como ele tratava seus aliados e inimigos foram sendo transmitidas de geração em geração, até que sua figura se tornou um símbolo do padrinho. A morte de Dom Fanucci, embora pareça um simples passo na ascensão de Vito, acabou se tornando o marco inicial de uma série de decisões que moldariam para sempre a história da máfia e da família Corleone. Esse foi o início de uma jornada imortalizada nas páginas da história, onde a ascensão de um homem ao poder começa com o silêncio de uma noite fatídica e o som de um único disparo que ecoaria por gerações.